Olá, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Panorama, a sua fonte de informações sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. A gente começa com as notícias da primeira sessão ordinária da semana. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem os detalhes. Nicole? Luciana, nesta segunda-feira, o plenário aprovou um projeto do Poder Executivo que dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais. A proposta recebeu emenda do deputado Gilcinho Lopes, que deve beneficiar os ex-funcionários da extinta COFAV, Companhia Ferro e Aço de Vitória. O texto estabelece que o Poder Executivo poderá desistir de recursos do processo judicial que reconheceu créditos acumulados de ICMS da massa falida da companhia. Isso quer dizer que os cerca de 1.800 ex-funcionários da COFAV devem finalmente receber direitos trabalhistas devidos pela siderúrgica, que teve a falência decretada em 1996. Foi 18 anos de luta, mas sempre acreditando. São 1.800 famílias necessitando. Graças a Deus conseguimos uma vitória. O governo se civilizou pelos cofavianos e os 30 deputados também concordaram. E isso a coisa foi inédita que eu vi aqui na Assembleia Legislativa. Todas as comissões aprovaram a emenda 153 do deputado Gilcinho. E eu acho que os cofavianos estão felizes. Apesar que muitos já faleceram, mas a família vão receber. Quarta-feira nós vamos terminar de bater o martelo para os cofavianos. E outro destaque na sessão foi a abertura do plenário para a sociedade, como acontece no grande expediente de toda a primeira segunda-feira do mês. Na Tribuna Popular de julho, 3 pessoas fizeram o uso da palavra. O primeiro foi o presidente estadual da União da Juventude Socialista, Jonas Lube. Ele falou sobre políticas públicas para a juventude no Espírito Santo. Em seguida, utilizou a tribuna o jornalista Mário Fossi, que foi convidado para falar sobre o site Monumentos Capixabas. O projeto que consiste no resgate histórico dos monumentos públicos que estão espalhados nas cidades do Espírito Santo, em 78 municípios. Os monumentos, por exemplo, nesse primeiro momento, que estão nas ruas de Vitória, já estão todos fotografados. E agora a gente começa um trabalho de pesquisa de cada um desses monumentos. É uma contextualização em relação ao autor da obra, daquele monumento e qual personagem que está ali representando. Quer que o Monumentos Capixabas seja um grande... tem uma grande atenção e auxilie na pesquisa da história do Espírito Santo. Por fim, fez uso da palavra o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Casa da Memória. Luiz Paulo Rangel falou sobre a importância da história do Espírito Santo no contexto da educação. As ementas são perfeitas naquilo que elas devem ser ensinadas sobre a história antiga e contemporânea do Estado. Porém, a gente vê que há uma fragilidade muito grande, fragilidade do conhecimento dos professores, fragilidade de como os professores passam isso para os alunos. Então, a gente quer que a Assembleia, junto à Secretaria, fazer uma força conjunta, que a gente fortaleça esse aprendizado. E nós, como instituição, não só o Instituto Histórico de Vila Velha, mas o Instituto Histórico do Espírito Santo também, o IGS, possa vir fortalecer, contextualizando melhor essa história. Segue em análise nas comissões proposta de emenda constitucional para ampliar a gratuidade no transporte público. A repórter Gabriela Zorzal tem mais informações para a gente. A Comissão de Infraestrutura se reuniu nesta segunda-feira e os parlamentares deram parecer favorável a uma proposta de emenda constitucional que concede gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal para passageiros com mais de 65 e menos de 5 anos de idade, além de pessoas com deficiência. A proposta é de autoria do Poder Executivo e continua tramitando na casa. Voltamos ao estúdio. Parlamento Capixaba realiza sessão solene em homenagem aos 38 anos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. A solenidade também comemorou antecipadamente o Dia Nacional do Corretor. O Espírito Santo possui mais de 1.400 corretores de imóveis ativos no conselho que representa a categoria. Os profissionais, que têm entre atribuições intermediar a compra e venda de imóveis e prestar orientação em transações imobiliárias, foram homenageados pela Assembleia Legislativa. 12 pessoas receberam a Comenda do Mérito Legislativo Daniel Fernandes Alves, entre elas o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Espírito Santo. A homenagem chega no momento em que a gente teve um crescimento econômico expressivo no país nos últimos anos.
no estado do Espírito Santo particularmente, e os corretores de imóveis estão de parabéns por fazerem parte desse progresso. A solenidade marcou as homenagens prévias do Legislativo Estadual ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis, que só é comemorado em 27 de agosto. Daniel Fernandes Alves é um dos pioneiros no ramo imobiliário do Estado e o único homenageado vivo a dar nome a uma comenda do mérito legislativo. Eu fui pego de surpresa. O deputado Ismael de Almeida já havia feito o mesmo na Câmara de Vereadores. Lá eu recusei. Recusei com uma carta escrita, reconhecida a firma e protocolada na Câmara. Aqui, quando eu soube do fato, recusei também numa sessão pública, exatamente pelo fato de que eu estava vivo e tinha a minha opinião pessoal de que isso só deveria ser dado aos mortos. E eles podiam estar me agorando. Mas eles insistiram e acabaram me premiando, me presenteando com essa comenda que me deixou muito feliz. Não podia ser de outra forma, né? Apesar de surpresa, né? O vice-presidente do Conselho Federal da categoria participou da sessão solene e avaliou o cenário atual para os profissionais. Nós estamos satisfeitos com o crescimento da nossa categoria. São 340 mil corretores de imóveis em ordem no país. Então nós temos visto o seguinte, eles têm corrido para obter a carteira de corretor de imóveis, que ela oferece condições para que ele produza constantemente em qualquer lugar que ele esteja. Naturalmente a produção imobiliária teve ida e vinda com relação ao problema de maior ou menor procura, mas o corretor ele é uma pessoa sagrada para isso, ele está preparado para isso e tem feito uso disso com todo sucesso. E a importância do trabalho dos corretores de imóveis também é destaque em projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. Confira. As escrituras públicas de compra e venda de bens imóveis e contratos de compra e venda ou de promessa de compra e venda deverão conter a identificação do corretor de imóveis que intermediou a negociação. A norma está disposta em projeto de lei que começou a tramitar na Casa, do deputado Ismael Almeida. A matéria tem por objetivo adaptar as normas estaduais às recentes alterações feitas no Código Civil Brasileiro, que definiu melhor as responsabilidades dos corretores de imóveis. Também pretende evitar prejuízos a compradores e proprietários de imóveis que muitas vezes encontram problemas na comercialização por causa da ausência de um profissional especializado em transações imobiliárias. E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Ares. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.